Bom dia, que a graça, a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, onde você estiver. Que alegria poder estar aqui com você nessa manhã de quarta-feira, onde o Senhor tem nos dado essa rica oportunidade de mais um vídeo, o nosso devocional com o Senhor, para que possamos fazer a leitura e meditação da palavra de Deus. Hoje, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde Mateus vai mostrar que o Senhor se dedica a um tempo para trazer um sermão profético daquilo que viria a acontecer nos finais dos tempos. Os últimos momentos de Jesus aqui na Terra, né? Ele já estava agora deixando os discípulos um pouco mais avisados das coisas que viriam a acontecer, tornando eles um pouco mais conscientes da importância deles estarem firmados na palavra e não temer aquilo que viria, porque o Senhor estaria com eles. Vamos ler então aqui no capítulo 24, para mim é um dos capítulos mais complexos. Então que peço ao Senhor que nesta manhã nos dê a sabedoria para que a gente possa de uma maneira bem simples compreender a palavra do Senhor. No versículo 1 do capítulo 24 vai dizer assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui vai dizer que o Senhor está saindo do templo e agora ele sai para nunca mais voltar para esse templo, né? Porque dali agora vai iniciar a perseguição do Senhor, a última ceia, e ele vai ser entregue, né, aos homens, vai padecer a morte de cruz, ressurreição. Então aqui é o último momento, né, que ele estava no templo ali denunciando a hipocrisia dos fariseus, e então ele sai do templo. Enquanto ele está caminhando, os discípulos estão admirados com aquela construção daquela época. O templo era muito bonito. Alguns estudos vão dizer que Herodes, o Grande, ele reformou esse templo e ele levou 46 anos para deixar esse templo no estado que ele estava agora. Era um templo de mármore branco com detalhes em ouro, muito bonito. Alguns estudiosos se ousam a dizer que era magnífico e mais atraente, mais bonito do que o templo de Salomão. Então, os discípulos, que eram galileus, estavam ali agora diante do templo que estava em Jerusalém, e eles estão maravilhados, né, admirando aquele templo, e eles vão falar para Jesus: olha, né, olha a construção, olha a dimensão, provavelmente falando de algumas características desse templo. E aí Jesus aproveita a oportunidade e vai falar para eles: vocês estão vendo esse templo? Vai chegar um momento que não ficará pedra sobre pedra, será derrubado. Eu imagino que para os discípulos ali naquele momento, vendo a grandeza daquele templo, pareceu até um pouco difícil de acreditar que aquilo ali seria destruído, que não ficaria uma pedra sobre pedra, mas isso nós vamos ver sendo cumprido 70 anos depois desse diálogo aqui com Jesus. 70 anos depois, os soldados romanos, eles vão entrar na cidade, eles vão destruir a cidade. Primeiro eles vão cercar Jerusalém, impedindo que os alimentos entrem dentro da cidade, matando pessoas de fome, tornando eles mais despreparados para se defender, e depois eles entram, queimam a cidade e destrói todo esse templo. Então é aqui, depois de 70 anos, a gente vai ver essa profecia se cumprindo. O versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. É muito interessante a gente entender que agora os discípulos fazem duas perguntas a Jesus. São duas perguntas diferentes uma da outra. Primeiro, quando eles vão perguntar quando essas coisas vão acontecer, eles estão se referindo ao templo que Jesus disse que seria destruído. E depois ele vai dizer: e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então ele está querendo dizer assim, nos torna um pouco mais conscientes do que a gente deve esperar, como a gente vai saber que chegou a sua vinda, o momento da sua vinda e o final dos tempos, né? Então agora que o Senhor vai responder essas duas questões. Jesus respondeu, versículo 4: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muito. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça.
Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui o Senhor começa falando, né, como aconteceria todas essas coisas. E ele vai dizer aqui que muitos sofreriam a perseguição por amor do nome dele. Ele vai dizer, muitos, né, de vocês serão mortos, serão perseguidos, né, padecerão por amor ao meu nome. E a gente vê que logo após que o Senhor ele sobe ao céu, depois de ressuscitar, agora eles iniciam todo o evangelismo pregando. Primeiro eles são revestidos do Espírito Santo em Jerusalém, como o Senhor vai orientar nos capítulos finais, pedindo que eles permaneçam ali até que do alto seja revestido pelo poder do Espírito Santo, para que eles estivessem preparados agora para sair e pregar a palavra do Senhor. Aí começa a perseguição e assim eles vão se dispersar indo para outros cantos, e onde eles chegavam eles pregavam a palavra do Senhor, e muitos desses pagaram com a própria vida o preço por pregar a palavra de Jesus. Alguns, né, até mesmo ali em Jerusalém, assim como Tiago, né, foi morto à espada. Pedro acabou sendo preso ali antes de iniciar esse ministério aos outros lugares. Então, eles, assim que Jesus, né, aqui no finalzinho, antes de Jesus ser entregue para padecer morte de cruz, eles já começam a perceber a perseguição que vem sobre Jesus. Tanto que Pedro vai negar Jesus por medo, né, de também ter que ir por uma morte de cruz e acabar tendo que pagar por estar com Jesus. Então o medo naquele momento faz ele negar Jesus por 3 vezes. Aí depois que o Senhor ressuscita, que ele se encontra com os discípulos, que ele orienta os discípulos e os discípulos vão iniciar o ministério, eles vão sofrer essas perseguições. E isso não parou lá. Até nos dias de hoje nós percebemos que a perseguição contra o cristianismo, ela é permanente, ela nunca foi finalizada. Talvez para nós aqui no Brasil isso parece um assunto um pouco confuso, porque vamos dizer assim, graças a Deus, hoje nós temos essa liberdade de falar do amor de Jesus, tanto que nós estamos aqui hoje através de um vídeo na rede social falando de Jesus, mas tem países que basta a gente pesquisar, que a perseguição cristã, ela é clara, ela é nítida, ela é atual. Muitos países hoje a gente não tem essa liberdade que nós temos aqui no Brasil de falar do amor de Jesus. Tem pessoas, tem países que se a pessoa sai com a Bíblia na mão, ela é morta no meio da rua. Então, essa perseguição nunca parou. E a tendência, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é que isso tende a piorar. É que nos últimos dias, aí que o inimigo mesmo usará as pessoas para que venham contra, tentando paralisar o evangelismo do mundo, para que as pessoas não venham a ser salvos e sim, né, padecer no inferno. Agora ele vai dizer aqui da grande tribulação, versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não estivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, ali se juntarão os abutres. Aqui o Senhor está falando
da grande tribulação, existe duas linhas de pensamento a respeito desses versículos. Uns acreditam que o Senhor aqui está falando da perseguição e da destruição de Jerusalém, 70 anos, né, que é onde ele vai dizer do templo, ali que o templo foi destruído, 70 anos depois de Cristo. Que ali Jerusalém passou um período de perseguição, de destruição, de morte muito grande. Flávio Josefo, o historiador, vai dizer que Tito, que era o general ali do exército de Israel, ele que coordenou ali toda essa destruição do povo judeu ali em Jerusalém, ele pegou madeiras e ele construiu cruzes e ele pôs muitas pessoas penduradas nessas cruzes. E vai dizer que o chão da cidade de Jerusalém escorria sangues constantemente. Então, a destruição que veio sobre Jerusalém nesse período foi muito grande. Muitas pessoas sofreram. Quando ele vai trazer essa referência, que ai das grávidas, ai das que amamentam, que isso não aconteça no inverno, ele vai falar das dificuldades que essas pessoas, as que tiverem grávidas, estiverem amamentando, ou for frio, o tanto que isso dificulta para que as pessoas venham fugir dessa situação. E que também, né, outra linha de pensamento, isso traz uma referência da grande tribulação que virá sobre a terra, que vai anteceder a volta de Jesus. Existem também duas linhas de compreensão, que é a pós-tribulacionista e a pré-tribulacionista. Tem pessoas que acreditam que a igreja, o povo de Deus, não passará pela grande tribulação, e existem outras pessoas que acreditam que todo mundo passará pela grande tribulação, tanto a igreja de Cristo, e depois só vai ter a vinda uma vez só, e só nessa vinda, depois da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada. Então tem essas linhas de pensamento, mas aqui o Senhor está falando do quanto será triste esse cenário. O quanto vai ser lamentável essas situações quando vir, né, esse momento de desolação, quando as pessoas começarem ele vai falar aqui, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ele vai falar assim que o amor de muitos vai se esfriar, por aumentar as linhas de ensino, quando ele vai dizer que a respeito de que muitos vão falar assim, ali está Jesus, ou eu sei quem é Jesus de verdade, eu prego Jesus verdadeiro, que vão surgir falsos profetas, vão surgir muitas pessoas que pregam Jesus segundo seus próprios critérios. Por isso que hoje em dia, principalmente, né, no momento atual que nós estamos vendo, como que tem crescido tantas igrejas, vamos dizer assim, tem igrejas para todo tipo de pessoa. Tem igrejas que pregam que você pode vir e permanecer do jeito que você está, que Deus quer seu coração. Tem igreja que tem estruturas e modelos, e umas que apagam as luzes, outras que colocam um tambor ali na frente para ser o altar, outras que são mais jovial, outras que pintam paredes de outras cores. Existem igrejas atrativas de todas as espécies, e assim também os ensinamentos. Existe tudo quanto é tipo de ensino. E a gente percebe que o negar a si mesmo, isso vai acabando. O Senhor vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E isso vai se tornando cada vez mais... As pessoas não estão seguindo isso. Estão buscando religiões, estão buscando linhas de ensino, estão buscando palavras que vão se adequar às suas necessidades, às suas vontades. Eu acho aquela ali muito, muito radical, acho que aquela outra não pode muita coisa, tem muita regra, não, então vou para aquela ali que é mais liberal. Aqui o Senhor está falando da gente ficar atentos para essas situações, para que a gente busque um único ensino, é o ensino de Jesus, pautado na palavra, que é o que nós estamos lendo nesta manhã. A palavra do Senhor vai dizer que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra do Senhor também vai dizer que o povo perece, o povo padece por falta de conhecimento. Se eu e você permanecer nesse propósito de ler diariamente a palavra do Senhor, ter um relacionamento profundo com Ele, ter um momento de oração, ter uma vida de jejum, esses falsos profetas, essas falsas linhas de ensino, essas igrejas que estão se adequando à vontade humana, isso não cairá, isso não chegará a nós, não agradará ao nosso coração, porque nós vamos estar alimentados pela palavra verdadeira, e nós não estamos aqui na terra para alimentar o nosso ego ou o nosso querer, nós estamos aqui para buscar viver a vontade de Jesus, para seguir a orientação dele, para buscar o reino do Senhor sobre as nossas vidas,
Tanto que a gente já frisou isso em outros capítulos, quanto a oração que ele nos ensinou do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós precisamos ser cautelosos para saber distinguir esses falsos profetas, e tem aqueles ainda que se atrevem a dizer nos dias de hoje que é o próprio Jesus. Pesquisem para vocês verem. Eu vi há um pouco tempo atrás um homem que se dizia ser Jesus e foi até naquela entrevista com o Danilo Gentili, e ele vive uma vida como se ele fosse Jesus aqui na Terra. Olha a que ponto que vai chegando a loucura humana. Então é disso aqui que o Senhor está despertando, né? Falando para os seus discípulos e para as pessoas, para os nossos dias de hoje. Estejam atentos, né? Não fiquem desapercebidos. Vai surgir falsos ensinos, falsos profetas, né? Que vocês busquem do Senhor direcionamento para o lugar certo, para o rumo certo, focando a visão e a crença em Jesus. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui ele está falando como se dará a vinda do Filho do Homem. Essa primeira vinda, quando Jesus veio à terra, que está sendo relatado por Mateus aqui no Evangelho, é uma vinda que ele vem. Ele nasceu do ventre de uma moça humilde, simples, que era virgem, de uma família que não tinha poder aquisitivo, que não tinha reconhecimento na sociedade. Talvez nos dias de hoje seria aquelas pessoas que a gente menos acharia que o Senhor fosse escolher para ser a família que criaria Jesus, a mulher que geraria o Filho de Deus. Eram os mais improváveis. E o Senhor veio dessa maneira simples e humilde para ensinar para mim e para você que o reino dos céus, ele é muito diferente da perspectiva da terra. Essa terra, essa humanidade que tanto busca a glória, a honra, o reconhecimento, as riquezas. E Jesus veio para nos ensinar de uma maneira simples e humilde, que ele quer levar a nossa alma para o céu. E ele vem, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ele teve uma vida simples. Tem uma parte aqui que vai dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha um lugar de conforto. Ele vivia, né, como um pregador, cada dia estava no lugar, um mestre ensinando. Ele não prezava o conforto terreno. Ele veio de uma maneira humilde, simples, mas a volta dele, a sua segunda vinda, vai ser em glória, em honra, em poder. Todos reconhecerão que ele é o Filho de Deus. Nesse momento, todos confessarão que ele é o Senhor. Ele vai dizer que como se dará esse momento? Assim como um relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos, é rápido. Vai ser de uma maneira assim que, se a gente, como diz, não vai ser algo parcelado, vai ser muito rápido a volta de Jesus, mas vai ser tão nítida, tão clara, que todos vão perceber que Jesus veio para fazer justiça, agora ele vem para dominar, para governar, para julgar a terra. Aqui no versículo 32 ele vai trazer uma parábola para ilustrar, a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui ele está dando uma referência. Nós, seres humanos, olhando para a natureza, os indícios, as características de uma plantação, a gente consegue discernir a estação do ano. Na primavera, as flores estão abertas, estão no seu momento de vigor, os frutos. E quando vai chegando, logo que vai finalizando, a gente sabe qual é a próxima estação que vai vir. Aqui ele está dizendo, quando vocês virem começar a acontecer todas essas coisas, todos esses sinais,
Ele vai dizer da fome, ele vai dizer ele falou dos rumores de guerra, do pai contra filho, filho contra pai. Tem no Evangelho de Lucas, ele vai ser claro em dizer a respeito de pandemias. Não é isso que a gente viveu agora no ano de 2020, que abalou as estruturas, né, do mundo, estruturas financeiras, quantas mortes. Então, tudo isso, se a gente for ver, tem se aumentado. Os terremotos, como depois do século XX, isso aumentou muito mais. Se nós formos estudar isso aqui de uma maneira detalhada, eu falei que o capítulo é muito complexo. Se a gente for estudar, a gente percebe quanto isso vem se desencadeando, vai aumentando, vai criando uma proporção maior, tudo indicando que Jesus está voltando. O cenário já está sendo todo preparado, nós estamos vendo ali os ramos, né, florescer, nascer, tudo evidenciando que logo virá a volta do Filho do Homem. E no finalzinho aqui, ele vai trazer uma exortação a gente vigiar. Ele vai dizer assim no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que é ele, né, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como lá nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo, bebendo, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ele está falando a respeito da gente viver uma vida diariamente, constantemente em vigilância. Ele dá o exemplo: nós não sabemos, Deus me livre, né, quando uma casa nossa vai ser roubada. E se soubéssemos, se alguém avisasse, vou entrar aí na sua casa amanhã, a gente provavelmente ou tiraria tudo da casa ou duplicaria a segurança, já acionaria a polícia e impediria que isso acontecesse. E ele vai trazer essa comparação. Do mesmo jeito que a gente não sabe quando algo disso acontece, nós também não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Quando o Senhor traz essa orientação aos seus discípulos, o maior interesse dele não era fixar uma data, deixar uma data específica de quando ele viria. Vou traçar para vocês todo um mapa para que vocês saibam que exatamente naquele momento eu vou vir. Não, o maior propósito era exortar aos discípulos, e assim como eu e você, a viver uma vida preparados. O Senhor pode voltar hoje, de uma maneira com a sua vinda na terra, sua segunda vinda, ou para mim e para você. As pessoas que vão morrendo diariamente por uma fatalidade, por uma enfermidade, ou quando o Senhor, né, na sua velhice vem e recolhe, para essas pessoas Jesus voltou. Não essa vinda, né, visível do Filho do Homem nas nuvens, mas ele volta para as pessoas diariamente. A vida finda para essas pessoas que vão embora. Então eu e você tem que viver hoje como se Jesus fosse voltar agora. E amanhã como se Jesus fosse voltar exatamente nesse momento. Nós temos que viver preparados. Tem uma referência na Bíblia que vai dizer louco. E se hoje o Senhor te pedir sua alma, para quem será? Para quem você vai entregar a sua alma? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Para onde vai a nossa alma se Jesus voltar agora? Que esse capítulo, em vez da gente ficar preocupada assim, nossa, será que já está para acontecer? Nossa, será que o nosso mundo vai muito longe? Eu acho que a planeta Terra, diante das evidências geográficas, científicas, não vai mais 50 anos. Nossa, o jeito que as coisas estão, vai vir uma perseguição muito grande. O Senhor vai dizer, não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês estejam atentos e saibam que é necessário que isso aconteça e que isso traga para nós. É lógico que quando a gente lê e assiste um jornal, isso traz para nós uma tristeza muito grande. O amor da humanidade está se acabando diariamente.
É pai que abusa da própria filha, que engravida a própria filha. É filho que manda matar pai e mãe por causa de dinheiro. Chega a ser nojento a maneira que o ser humano está vivendo nessa terra. Não tem amor, não tem. Eu costumo dizer que os piores homens da sociedade, vamos dizer, os piores marginais de condutas lamentável, que enfrenta até as autoridades, que geram perigos nas cidades, são pessoas, são seres humanos que não teve nenhuma referência de amor, que não teve quando era uma criança, quando era um filho, que precisava de referência, que precisava de um ensino pautado na palavra do Senhor, que precisava de ouvir um eu te amo, às vezes da mãe, do pai ou de quem o criou, e não tem. Aí o inimigo aproveita dessa fraqueza e começa a trazer ele para perto e usar ele como um instrumento aqui na terra. Então o Senhor nos fala, sejam vigilantes, vivam como se fosse o último dia, me espere a todo momento. Ninguém sabe a hora e o dia certo, mas pode ser a qualquer momento, esteja todos os dias, que nossos lares estejam, a gente sempre busca do Senhor. Por que existem os muros? Por que existem as portas? Para que a gente mantenha em proteção dentro da casa aquilo que a gente ama. Que do mesmo jeito que a gente zela pela proteção da família aqui na terra, que a gente venha zelar pela nossa vida espiritual. Que a minha vida não venha ser uma porta aberta, uma vida sem muro, que tudo pode entrar, tudo fazer morada dentro de nós. Não, que nós venhamos buscar do Senhor, ter as nossas vidas guardadas. A palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, na primeira ou segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, que nós somos morada do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo. Eu acho muito bonito um filme, quero aproveitar para deixar uma recomendação. O filme chama Quarto de Guerra. É um excelente filme para se assistir com a família. E naquele filme tem um momento que a mulher vai oferecer um café. Aí ela vai dizer assim, vai ver que o café não tá muito quente, tá morno, meio frio. E ela fala, não, eu não tomo. E aquele momento do filme vai me fazer refletir, né, da mensagem que eles quis passar. Que nós que somos falhos, nós que somos seres humanos cheios de defeito, a gente gosta das coisas boas. Por exemplo, eu gosto de Coca-Cola. Se alguém me oferecer um copo de Coca-Cola morno ou quente, eu não quero, eu quero um copo geladinho, né, daquele até trincando. E quem gosta de café, não quer um café morno, quer um café quente, aquele que acabou de ser coado, que a fumaça tá saindo, porque nós gostamos das boas coisas. E por que a gente acha que o Senhor, que é santo, santo e santo, vai aceitar a nossa vida de qualquer maneira? Tanto que essa mesma referência, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que é morno, que não é frio nem quente, o Senhor vomitará da sua boca. Essa humanidade, ela tem sido como os cegos que o próprio Jesus denuncia, né, os religiosos da época, guias de cegos, são cegos guiando cegos, estão um guiando o outro para o inferno. Viva essa vida do jeito que você quiser. Se te faz feliz, não é errado. Sua vida e suas regras. Não, isso não tem base bíblica. Nós temos um dono, nós temos um Senhor que nos comprou com sangue naquela cruz e nos faz ovelhas do seu rebanho. E para essas pessoas, são pessoas que foram salvas por Jesus, ele deixou o jeito certo de se viver essa vida. Ele vai dizer, se eu não me engano, na epístola de Pedro, que ele veio nos ensinar a viver do jeito certo, nos tirar da vã maneira de viver e nos ensinar qual era a maneira certa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, evitar que esse amor frio venha atingir a nossa vida. Ame, tenha compaixão dos que estão ao seu lado, tenha menos entusiasmo em criticar, em falar mal. Vamos ter mais empatia, vamos pedir ao Senhor e gere em nós esse amor, essa bondade, essa misericórdia, para que nesses momentos a gente tenha paixão, compaixão do próximo, a gente ore, interceda, clame ao Senhor por essas almas que estão padecendo ao nosso lado. Tem um louvor durante a minha caminhada de fé que me marcou muito, que ele vai dizer assim: você não se importa com quantas almas vão no inferno ainda hoje, vão para o inferno ainda hoje, você não se preocupa, fala do amor de Jesus, pregue Jesus com seu testemunho, que as pessoas vejam Jesus em você, porque o nosso mundo é um mundo vivendo em escuridão, e nós, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O Senhor conta conosco para que as pessoas entendam que existe um Salvador
para essa terra tão necessitada de salvação. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, ouvindo a voz de Deus que nos desperta. E Ele está falando, vigiem, estejam vigilantes constantemente. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele fica ao nosso derredor, buscando uma brecha só, qualquer deslize para tragar a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações, capítulo 13, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Satanás só nos consumiu ainda, só nos matou ainda, só não acabou com a nossa vida ainda, porque a misericórdia de Deus todos os dias se renova sobre a nossa vida. Se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Talvez eu e você, nós nem estaríamos aqui mais. Satanás já tinha acabado com a nossa vida. É o Senhor que vai nos guardando. E existe uma expressão que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Não é bem assim. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, esse descansará. Mas a pessoa que tem uma promessa de Deus na vida dela, mas ela não está dentro da presença do Senhor, mas ela está vivendo uma vida dedicada às paixões dela aqui na terra, não quer saber de ter uma vida de obediência, o Senhor um dia me fez uma promessa, mas hoje eu estou vivendo uma vida totalmente fora dos preceitos de Deus. Então, para você, tome cuidado. Pode ser que a promessa de Deus, ainda que ela esteja na tua vida, mas os perigos, a morte, isso possa te alcançar. Porque o Senhor protege, Ele guarda aqueles que estão debaixo das suas asas. Aqueles que estão debaixo, quando fala sombra do Onipotente, você está tão pertinho que a sombra dele está te alcançando. Então, se nós entendêssemos isso de verdade, se isso realmente entrasse em nosso coração, nós andávamos na dependência do Senhor todos os dias, em todo momento. A gente vigiava o que a gente pensa, a gente vigiava o que a gente fala, a gente vigiava constantemente até o que a gente pensa a respeito do outro. Mas a frieza, o amor próprio, o egoísmo, o egocentrismo tem roubado de nós os 2 primeiros mandamentos. Hoje as redes sociais promovem tanto o eu, as fotos cada vez mais chamativas sobre o meu eu, mas o próprio Senhor, os 2 primeiros mandamentos que resumem toda a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. E quem vem para o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar, vou ver se eu vou lembrar, existe uma expressão que fala assim, viva de uma maneira que você fale muito de Deus, pouco de você e nada do seu próximo. A respeito, né? Não tem uma vida a criticar o seu próximo. Não sei se eu acertei muito, não, mas é mais ou menos isso. E vamos finalizar aqui esse vídeo com os versículos finais, que é do 45 ao 51. A parábola do servo fiel e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Aqui ele vai trazer, mais uma parábola, onde o Senhor traz de uma maneira simples e bem explicada uma comparação do servo fiel e do servo mau. Aquele a qual o Senhor, ele pôs ele como responsável dos outros servos. Tô te deixando aqui sobre a sua responsabilidade, os outros servos. Toma conta aí para mim, vou ter que sair. E na hora certa, no momento certo, dá o sustento para eles, administra tudo certinho. Logo eu vou voltar e vou pedir conta, do que você tá fazendo. Aí ele vai dizer que bom é o bom servo quando esse senhor chegar e ele vê que ele tá fazendo tudo conforme foi orientado. Aí que ele vai trazer referência assim, E lhe digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Ele será recompensado, galardoado pela sua conduta. Ele receberá um galardão pelo aquilo que ele fez, pela sua obediência. Aí ele vai dizer, mas ai daquele servo mau, que pensando assim, nossa, meu senhor tardou.
Ai, tá demorando demais, nem sei mais se vem. E começar aqui ele traz a referência do abuso da autoridade, de espancar e maltratar os outros servos e beber comer e beber com os bêbados e começar a viver uma vida, uma conduta errada, fora da obediência. Ele vai dizer aí, quando o servo chegar numa hora que você menos esperar, ele vai vir e ai daquele que foi mal. O Senhor, ele será condenado com severo castigo e ele será jogado num lugar onde haverá choro e ranger de dente, que é uma expressão, a própria condenação ao inferno. Então, que possamos, nesta manhã de quarta-feira, terminar esse vídeo pedindo ao Senhor que Ele nos ensine a ser os servos bons, que espera o tempo certo e que todos os dias nós possamos estar esperando a volta de Jesus, vivendo uma vida em que quando a gente colocar a cabeça no travesseiro para dormir, a gente fala assim, nossa, eu não sei se eu vou acordar, mas se eu não acordar aqui na terra, eu sei que eu vou acordar no céu. Olha que lindo, que seja essa a nossa esperança, de que nós sabemos para onde nós estamos indo. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não é nossa, nós não pertencemos a este lugar. O Senhor nos colocou aqui como dispenseiros, administradores do que é dele, mas ele vai nos levar de volta para casa. Ele tem um lar preparado para nós. Em João, no Evangelho de João, Jesus vai dizer, né, que eu estou indo e eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Esta cidade, essa mansão celestial, aqui os discípulos estavam admirados com a construção do templo, uma construção terrena de mármore branco, detalhes em ouros e que foi destruída pelas mãos de homens. Mas existe uma mansão, um lar celestial, uma cidade que usam-se as referências na Bíblia de entre ruas de ouro, rios de cristais, porque são palavras para tentar usar as maiores grandezas, os maiores valores da terra para tentar demonstrar como é o céu. Mas a palavra vai dizer que aquilo que o nosso olho não viu, o coração não sentiu, nós nunca almejamos, nunca pensamos, é isso que está nos preparado. É muito maior, muito mais profundo que a gente consegue imaginar. Eu penso até comigo que a nossa consciência humana é limitada para o tamanho do poder que será no céu, a glória, a presença, e só da gente estar constantemente ao lado do nosso Senhor, louvando Ele, bendizendo o nome dEle. Que lindo, que maravilha. Então que a nossa vida esteja fixadas nesse propósito. Uma hora tudo isso vai acabar, seja só para mim ou para você de uma maneira particular ou para todo mundo. Esse mundo vai chegar ao fim. Essa corrupção, essa maldade, essa maneira fria de viver longe do Senhor, que hoje está ficando tão comum. Antes o que era errado, era vergonhoso, hoje começa a ser reconhecido. As pessoas estão ocupando o espaço, estão defraudando, estão distorcendo a palavra do Senhor. E parece que as pessoas que pregam a verdade que está errado, parece que é a igreja, que é o cristianismo que ensina o que é bíblico, nós que passamos a ser os perseguidores dos desejos, das vontades dos outros. Não é a nossa vontade, é o que está na palavra do Senhor, que ela é vamos dizer assim, um livro histórico que, se você for lá em Jerusalém, você vai encontrar os vestígios de tudo que está escrito aqui, e de uma maneira espiritual nós vemos os cumprimentos das palavras, de tudo que vai acontecendo. Eu até citei isso no outro vídeo, eu quero frisar, essa palavra de Deus que nós estamos lendo hoje é o único livro que a gente lê na presença do próprio autor se revelando a nós. É o livro mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Ela é atualíssima. É a verdadeira e inerrável, né? Inerrável, não tem erro, não tem nenhum deslize, não tem como. Essa é a única e verdadeira palavra de Deus. Como Jesus vai dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ser por outro. O único que leva até a Deus é Jesus. E nós estamos estudando, né, a vida de Jesus para estar o seguindo e sermos verdadeiramente cristãos. O que é cristão? Aquele que segue Cristo, aquele que se porta como Cristo, aquele que anda segundo a vontade de Deus. Então vamos encerrar nessa manhã fazendo essa oração e pedindo para que o Senhor nos torne vigilantes, atentos e preparados, porque logo, logo a trombeta vai soar e o Senhor voltará. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã e eu te dou graças, meu Pai, diante desse capítulo, ainda que muito complexo, tem muito detalhe nesse capítulo que merece até mesmo um estudo mais aprofundado, mas o pouco que o Senhor nos permitiu compreender nesta manhã já é transformador.
já nos traz um anseio, um desejo de estar cada vez mais firme, mais pautado em Ti, assim como aquele que constrói a vida, a casa na rocha, fixados, firmados em Ti, Senhor, para suportarmos tudo isso que está por vir, tudo isso que já vem acontecendo desde lá do passado, para estarmos bem pertinho de Ti, quando o Senhor voltar ou para nós ou para o mundo todo, na sua grande vinda, trazendo justiça e condenação ao pecado nessa terra. Senhor, nos torna participantes da Tua glória, da Tua graça, que possamos declarar que somos ovelhas de um pastor, pastor amado, a qual nós reconhecemos a voz. Nos direcione, nos guie, meu Deus. Nos torne ansiosos e desejosos de estar diante da Tua presença. Aqui, quando o Senhor, ali junto com os seus discípulos, começa a trazer para eles a importância de estarem preparados, que seja esse sentimento para o nosso dia de hoje, buscar uma vida a estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. Leve-nos, Senhor, diante da Tua presença, que nós possamos passar a eternidade diante de Ti, com comunhão, graça e grande glória. Esse é o nosso desejo. Nos ensina a viver uma vida aqui na terra, segundo a Tua vontade. Assim como o Senhor nos ensinou na oração, seja feito o Teu querer, a Tua vontade, porque Tu és soberano, Senhor. Nós somos Teus. O Senhor nos compraste naquela cruz por um alto e bom preço. Então dirige os nossos passos, guia as nossas vidas, as nossas famílias, segundo a Tua vontade. Nos coloque debaixo de Tuas asas, debaixo do Teu propósito. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. E assim eu me despeço de você, te desejando uma excelente quarta-feira, e amanhã estaremos aqui, permitindo o Senhor para ler o capítulo 25. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus é muito conhecido, é onde vai falar da parábola das 10 virgens, vai continuar, né, nesse sentido aí de trazer uma vigilância, de ter uma vida preparada, ter reserva, e o Senhor, sei que o Senhor falará conosco de maneira grandiosa, assim como Ele tem falado conosco nessa manhã. Obrigado, fica com Deus, até amanhã.